Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 8 de novembro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, vem prevalecendo no Brasil, nos últimos 2 anos, a versão de que o espírito democrático das Forças Armadas se sobrepôs ao golpismo de Jair Bolsonaro. Mas será que é bem assim essa história? Bom, um pesquisador famoso, Antônio Lavareda, inclusive que militou no PSDB durante décadas, discorda dessa versão e atribui esse surto de democracia que se apoderou dos milicos brasileiros, aqueles mesmos que ao longo do século XX deram incontáveis golpes de maior ou menor intensidade e grandiloquência, não é? Esses militares, na verdade, eles tiveram uma razão muito mais forte e muito mais imperativa que o espírito democrático, o amor pela democracia, esse neo-amor pela democracia que parece ter se vestido de verde-oliva, mas que, na verdade, ele tem uma origem azul, branca e vermelha. Eu estou falando sobre a pressão do governo de Joe Biden nos Estados Unidos sobre as Forças Armadas brasileiras. O Brasil recebeu, ao longo de 2021 e de 2022, incontáveis missões de militares americanos, de embaixadores, de embaixador do Brasil, diplomatas, o chefe da CIA e o próprio Biden, lá na reta final de 2022, da eleição de 2022, chegou a declarar publicamente que os Estados Unidos não aceitariam qualquer problema de violação da democracia no Brasil. Então, na verdade, como diz Antônio Lavareda, as razões que tornaram nossos militares e o alto comando das Forças Armadas tão democrático não foi bem esse amor pela democracia. Então vamos ver a matéria que eu preparei para você.
você acaba de ver é o desfile militar vexaminoso de tanques da Marinha. Isso mesmo, a Marinha tem tanques cedidos pelo golpista Almir Garnier, então comandante da Marinha, lá em 2021, no 7 de setembro. Esse desfile foi visto como uma espécie de ameaça dos militares ao poder civil. Eles desfilaram pela Praça dos Três Poderes, aqueles tanques da Marinha velhos da Segunda Guerra Mundial, com manutenção precária, que saíram soltando fumaça, queimando óleo e fazendo barulho de motor fundindo pela esplanada dos ministérios. Mas os militares, a essa época, o que se dizia era que a maioria deles apoiava Bolsonaro e que eles ficariam no poder com ou sem Bolsonaro. Se o Bolsonaro deixasse o poder, não quisesse mais ser presidente, eles continuariam, porque, como eu mostrei hoje na matéria do meio-dia, aqui no blog da Cidadania, na verdade publicada às 11 horas e pouco, eu disse que esses militares, eles estavam ganhando soldos de até 300 mil reais, generais de 4 estrelas, almirante, brigadeiro das Forças Armadas, e também alguns outros altos generais, bastava ser de 4 estrelas, que os proventos chegavam à escala de 300 mil reais. Para que se tenha uma ideia, o Braga Neto chegou a ganhar, o general vice golpista, agora recém-indiciado pela Polícia Federal, chegou a ganhar em um mês, com os penduricalhos, 900 mil reais. Mas vamos em frente. O golpe de Estado não ocorreu, diz a lenda, porque a maioria do alto comando e chefes do Exército e da Aeronáutica não cederam às pressões. Será mesmo que Freire Gomes e o Batista Júnior ficaram do lado da democracia ou foram obrigados a ficar ao lado da democracia? Vamos ver. O que fez os Estados Unidos acenderem o alerta e agirem contra os riscos de um golpe no Brasil? Essa história é muito interessante. Diz que, basicamente, as falas de Bolsonaro questionando o funcionamento das urnas eleitorais e uma conversa que o ex-vice-presidente Hamilton Mourão teve com o embaixador americano Thomas Shannon foram decisivas para que os Estados Unidos começassem uma operação para tentar impedir um golpe de Estado no Brasil. E quem explica a ação dos americanos é o professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stwinkel, em entrevista ao portal G1. De acordo com Stwinkel, sob a gestão de Biden, altos oficiais do governo americano agiram no Brasil para mitigar as ações golpistas de Bolsonaro, acuar os comandantes militares que aderiram ao projeto antidemocrático e garantir eleições livres no país. Mas não foi só ele. Agora vem a público Antônio Lavareda, um pesquisador, cientista político ligado ao PSDB, não é? Amigo de longa data de Fernando Henrique Cardoso, que vem a público dizer que quem evitou o golpe em 2022 não foi o espírito democrático dos militares, mas, em última instância, foram os Estados Unidos. Para o cientista político Antônio Lavareda, não foi a consciência das Forças Armadas, mas a posição do governo dos Estados Unidos que frustrou os planos golpistas para manter Jair Bolsonaro no poder em 2022. Em entrevista ao portal UOL, o analista disse que os comandantes brasileiros não podem levar o crédito pela manutenção da democracia quando as investigações mostram que eles tinham conhecimento prévio da trama e não fizeram denúncia alguma. Ele destaca que durante o processo eleitoral daquele ano, enviados pelo presidente Biden se reuniram com os chefes das Forças Armadas
e deixaram claro que o país não apoiaria uma ruptura institucional. Em julho de 2022, Lloyd Austin, secretário de Defesa norte-americano, e a general Laura Jane Richardson, chefe do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, se encontraram com o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa e ex-comandante do Exército Brasileiro. O compromisso aconteceu depois de uma reunião com embaixadores convocada por Bolsonaro, em que ele questionou, sem provas, a integridade do processo eleitoral brasileiro. Abre aspas. Foram essas reuniões, também motivadas pela bancada democrata do Congresso norte-americano, que despertaram uma análise de custos e benefícios de uma eventual iniciativa nessa direção. Lloyd Austin e Laura Jane deixaram claro que seriam rompidos os acordos militares e que haveria um afastamento do governo norte-americano do país que emergiria dessa ruptura institucional. O Exército Brasileiro tem uma ligação histórica com o Exército dos Estados Unidos, aprofundada sobretudo a partir da Segunda Grande Guerra. Um grande número de tratados, apoio, manobras militares e treinamentos conjuntos. Além disso, os Estados Unidos são a principal potência do ponto de vista ocidental e do chamado mundo democrático. O golpe de 1964 teve o apoio inconteste dos norte-americanos, que foram fundamentais. No entanto, os motivos que levaram os chefes militares a adotar essa função legalista é menos importante do que o comportamento que eles tiveram. Se foi uma lógica cautelar ou um pouco de convicção democrática, não importa. O importante é valorizar a postura legalista. Para sintetizar, se a gente precisar construir um monumento de homenagem a um herói da resistência que evitou o golpe, vai ser uma heroína, a general Laura Jane. Foi a presença dela aqui a mando de Joe Biden que de fato teve impacto dissuasório. E aqui você tem o Lloyd Austin e a Laura Jane do lado esquerdo. Muito bem, o fato, minha amiga, meu amigo, é que eu sou um pouco mais realista. O que houve é que o Joe Biden, democrata, viu na vitória de Bolsonaro a continuidade da interferência de Donald Trump aqui na América Latina, o que poderia, inclusive, lhe causar problemas. Então foram, como sempre, os interesses dos Estados Unidos que tornaram os militares norte-americanos tão democráticos. Mas aqui no Brasil, a história continua avançando para frente, a linha do tempo continua avançando na única direção possível, pelo menos neste universo, que é para frente. E oficiais indiciados por tentativa de golpe fazem parte da família militar, são muito próximos e muito caros ao alto comando das Forças Armadas, por isso é bom ficar de muito olho nesse pessoal agora que eles vão ter que sentar no banco dos réus. Enquanto isso, o Lula prepara uma medida ousada. Ele teve uma reação muito forte ao vídeo da Marinha, que praticamente insultou os brasileiros, chamando-nos, todos os civis, de vagabundos desocupados. Um vídeo que mostrava os brasileiros no barzinho, dançando, fazendo ginástica no parque, não é? Enquanto os militares ralavam nos treinamentos, como se todo brasileiro levasse aquela vida de sonho. O Lula ficou muito bravo com aquilo, considerou esse esquete um ato irresponsável, patrocinado pelo comandante da Marinha. Veja o risco disso, o almirante Marco Sampaio Olsen. Atitude irresponsável, foi assim que Lula classificou o recente vídeo da Marinha. Bom, e o fato é que Eduardo Bolsonaro e uma comitiva articularam recentemente nos Estados Unidos punições ao Brasil com
deputados republicanos. Isso vai acontecer? Sinceramente, eu não acredito. Não acredito que os Estados Unidos vão colocar em jogo cerca de trilhões, alguns trilhões de dólares nas relações com o Brasil, dos interesses em geral dos americanos aqui, né? O comércio internacional é de algumas centenas de bilhões de dólares, mas tudo que eles têm aqui ultrapassa a casa dos trilhões e eu acho muito difícil eles colocarem tudo isso em jogo, boicotando o Brasil, caso o Bolsonaro não, só para salvar o Bolsonaro, na verdade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.